te convido nesse momento a curvar sua cabeça e a fechar seus olhos. Pai, fala conosco nesse momento. Nós temos certeza que a presença do Teu Espírito Santo está aqui em nós e entre nós. E nesse momento em que leremos a Tua palavra, Pai, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Que os corações aqui nessa noite possam estar sensíveis, Pai, para receber a Tua palavra. Que haja um mover, Pai, do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Palavras possam ser entendidas, vidas possam ser impactadas, Teu nome possa ser exaltado. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a 17. Será o primeiro texto, depois nós pularemos para Atos capítulo 9, mas nesse primeiro momento, 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a 17, o tema da nossa mensagem, arquétipo da graça, e nós leremos dois textos para reflexão nossa nessa noite. Diz assim o nosso primeiro texto: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Caminha aí com a sua Bíblia lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 18. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 18. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Só uma observação aqui, não sei se eu vou ter tempo de explicar depois. Essa expressão que nós lemos no versículo 2, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Seguidores do caminho era o nome que se dava àqueles que seguiam Jesus antes deles serem chamados cristãos, tá? Antes de haver o nome cristianismo, dava-se o nome seguidores do caminho. Em sua viagem, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Queridos, esses dois textos que nós lemos, o primeiro que se encontra em 1 Timóteo, depois esse texto de Atos, narram a graça e o poder de Jesus Cristo. Mais do que isso, irmãos, narram o que essa graça e esse poder podem fazer ao pior dos pecadores. Uso essa expressão, pior dos pecadores, pois foi a própria expressão que Paulo usou para se referir a si mesmo. Quando ele diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente, ele se considera o pior dos pecadores e diz que foi pela graça de Jesus que ele foi alcançado e pôde ser agora, naquele momento em que ele escrevia isso, um exemplo para aqueles, para que pudessem ver a graça de Deus manifesta nele. A conversão de Saulo, queridos irmãos, que se tornou o apóstolo Paulo, é aquela conversão que as pessoas talvez diriam que seria a conversão mais improvável. Mais improvável. Pensa em alguém que dificilmente, quase impossível, alguém poderia olhar e imaginar que fosse se tornar um discípulo de Jesus. Olha, deixa eu tentar de uma forma bem resumida te dizer quem era esse homem. Segundo a sua própria descrição, irmão, Saulo era um judeu do grupo dos fariseus, circuncidado ao 8º dia da raça de Israel. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizendo isso. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Foi um homem, queridos, de boa formação. Teve como mestre Gamaliel, que era um rabino judeu muito conhecido, membro do Sinédrio, fariseu e mestre da lei. Saulo, queridos, reagiu veemente contra os seguidores de Jesus Cristo, que, como eu expliquei aqui, se chamavam seguidores do caminho, depois passaram a se chamar cristãos. No capítulo 7, 2 capítulos desse que lemos em Atos, você vai ver Saulo participando, consentindo do apedrejamento e morte de Estevão. Saulo tinha um ódio por todo aquele que se dizia seguidor de Jesus, e nessa viagem que ele faz para Damasco, ele só faz porque ele havia conseguido autorização para viajar para lá, para perseguir e matar os cristãos. Mas no caminho para Damasco, o Senhor Jesus aparece a ele, aparece de forma plena e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O derruba do cavalo, o deixa cego. Esse mesmo Jesus aparece a um homem chamado Ananias e diz: Ananias, vá até uma casa que fica em tal lugar, na rua tal, lá você vai encontrar um homem, impõe as mãos nele, para que ele volte a ver e seja curado. Ananias, um pouco contra a sua vontade, obedece às ordens do Senhor, vai até lá, toca em Saulo, Saulo passa a enxergar, é batizado, se torna um cristão, muda de vida, deixa de ser um perseguidor para passar a ser um perseguido, para passar a ser um cristão, passa por um período de preparação e se torna alguém admirado. Sem sombra de dúvida, uma das figuras mais geniais de toda a história da humanidade. Alguém que um dia ninguém imaginava que fosse se tornar um cristão. Diante disso, queridos irmãos, quero fazer algumas aplicações para a nossa vida e quero refletir nesse primeiro momento na história de Saulo, que eu rapidamente aqui resumi para você.
quem era, um judeu, onde foi criado, que nível de cultura teve, qual era a causa que ele defendia. A causa era defender e aquilo que ele entendia como heresia, como afronta o cristianismo. E ele passa a perseguir os cristãos e matar os cristãos. E eu tracei, queridos, um perfil aqui muito resumido de quem era Saulo, mas ele tinha uma história. E quando a gente analisa a vida de Saulo, podemos olhar para a vida dele e analisá-lo. Nós vemos uma história até o momento da sua conversão. Olhamos para o seu passado e definimos quem era Saulo. Mas deixa eu me perguntar uma coisa nesse momento. Se nós fôssemos nesse momento traçar o seu perfil e não de Saulo, o que nós iríamos traçar? O que seria definido, mostrado, revelado para cada um de nós? Porque todos nós temos a nossa história. Saulo tinha a dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Se nesse momento tivéssemos o poder de olhar para a sua vida e definirmos a sua história, eu te pergunto, quem seria você? O que seria dito a seu respeito? Qual é o seu passado ou como tem sido o seu presente? Como que você chega aqui? Quais são as suas frustrações? Quais são as suas realizações? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas satisfações? Você se sente culpado por algo, arrependido por outra coisa? Quem é você? Certa vez eu pregando em um local, eu fui procurado por uma pessoa que em poucos minutos trouxe algo da história dela para mim, em poucos minutos, mas algo da história que ainda marcava ela, incomodava ela, e ela rapidamente traçou para mim em poucos minutos algo que incomodava na sua história, e era um aborto que na juventude, por um momento de imaturidade, de falta de sabedoria, essa pessoa consentiu em fazer, levou o projeto até o final e fez. Queridos, mas isso já havia passado muito tempo, mas isso fazia parte da história dessa pessoa. Isso era pessoal, isso era restrito a ela. Isso provavelmente no meio da família era sigiloso ou até escondido. Talvez, querido, estou supondo agora, essa pessoa nunca tivesse revelado isso para ninguém, mas demonstrou que carregava consigo uma culpa, que carregava consigo um sentimento ruim, porque olhava para o seu passado, olhava para a sua história e via algo que hoje, naquele momento, ela condenava. E ela dizia para si mesma, eu não concordo com isso que eu já fiz, mas repare, era uma culpa irreparável, ela não tinha como voltar atrás e desfazer isso. Existem culpas que são irreparáveis, e esse exemplo era um desses. Num outro momento, pregando em outro lugar, num congresso de família, uma pessoa veio conversar comigo também, após um momento de palavra, e rapidamente também, nós somos pastores, nos deparamos muito com isso. Essa pessoa em poucos minutos conta da sua vida e mais uma vez entra na sua história, entra no seu passado e traz à memória as coisas que incomodavam ela. E ela falava, essa palavra falou muito comigo, essa palavra fala de recomeço. Eu fui alguém que fui muito imaturo, eu agi de forma muito errada no passado. Era um homem dizendo, eu agredi a esposa, eu agredi a esposa do primeiro casamento, fisicamente eu era um agressor. Eu fui um péssimo pai, eu fui um péssimo marido. Mas hoje, depois de ter mudado, passado por muitas mudanças, amadurecido, hoje eu estou num novo relacionamento e eu quero recomeçar. Eu não comecei bem, mas eu quero terminar bem. Por que, queridos, que essas coisas muitas vezes vêm à tona, essas coisas muitas vezes vêm à nossa mente, muitas vezes nos marcam, porque fazem parte da nossa história. Não importa se você tem 40 anos, 50, 60, se você tem 20 anos, você tem a sua história, você tem as suas marcas. Assim como Saulo teve a dele. E nesse momento, olhando rapidamente, a gente conseguia ver quem era Saulo. E eu te pergunto, quem é você?
Logicamente, se eu tivesse oportunidade para que essa pergunta pudesse ser respondida, nós ouviríamos coisas boas também. Nós ouviríamos coisas que poderiam nos maravilhar com que, embora alguém tivesse sido algo ruim, se transformou em algo completamente diferente. Mas eu quero te perguntar, quais são as marcas da sua história? Quem é você? Qual é o seu passado? Como tem sido o seu presente? Como você chega aqui hoje? Segundo ponto que eu quero analisar agora, queridos, após olhar a história de Saulo, eu quero analisar a conversão de Saulo. Porque um dia Saulo se converte. Nós falamos quem ele era, nós falamos como ele foi criado, nós falamos qual era a causa que ele defendia, mas um dia esse homem se converte. Um dia esse homem se depara com algo que muda a sua vida, que nós chamamos de conversão, assim como já aconteceu comigo e com a maioria dos que estão aqui. Um dia Jesus entra na sua vida, um dia passa a existir um marco na sua vida, e todas as pessoas que se convertem passam a ter um antes e um depois. Um dia algo marca a vida de Saulo, e esse marco é a sua conversão. E eu quero nesse momento, queridos, rapidamente falar sobre 4 aspectos da conversão. 4 aspectos da conversão. O primeiro deles é que a conversão exige a realidade de um Deus pessoal. Você pode falar comigo essa letra A? A conversão exige a realidade de um Deus pessoal. Preste atenção numa coisa. A população brasileira, em quase toda a sua totalidade, crê em Deus. Isso é um dado estatístico comprovado. Só de cristãos, e quando eu falo cristãos, eu estou resumindo o número, porque eu estou falando que quem crê na pessoa de Jesus Cristo se diz cristão. Só cristãos, irmãos, no Brasil, de acordo com o último censo religioso do IBGE de 2010, que é feito de 10 em 10 anos, o próximo será feito daqui a 2 anos, isso com certeza já vai ter mudado. Só de cristãos no Brasil, nós temos 86,8% da população, sendo 64,6% católicos e 22,2% evangélicos. Só cristãos nós temos 86,8%. Só que o número de pessoas que se dizem ateus, que não creem em Deus, dá aproximadamente 8,9%, ou seja, nós temos 91% da população brasileira que diz: eu creio em Deus. 91% da população brasileira diz: eu creio em Deus. Há 8 anos atrás. Provavelmente, talvez, possa ser até maior hoje. Saulo cria em Deus. Ele era um religioso, ele era um judeu, ele era criado dentro dos ensinos do judaísmo. Além de crer em Deus, queridos, acompanhem onde eu quero chegar. Muitos conseguem definir Deus de alguma forma. Você, por exemplo, já deve ter ouvido alguém dizer que Cristo é uma luz. Outros podem dizer: olha, Cristo é amor. Cristo é uma ideia. Deus, tá? Deus. Além de crer, muitos conseguem definir Deus. Deus é uma luz. Deus é uma ideia. Olha, Deus é amor. Deus é um conceito. Mas definir Deus dessa forma, queridos, apresenta um Deus muito distante. Muito distante. O que é então conversão? Conversão, meus irmãos, é quando Deus ganha nome. Conversão é quando Ele se torna pessoal. É quando nós o vemos, o enxergamos com clareza e sabemos quem Ele é. Um dia Saulo se converteu, porque um dia Deus passou a ter nome para ele, e esse nome era Jesus. Está no texto.
Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Um dia Deus passou a ter nome para Saulo. Um dia Deus passou a ser pessoal para Saulo. Um dia Deus passou a ter sentido na vida dele. Um dia Deus deixou de ser luz para ser Pai das luzes. Interessante que lá em Atos capítulo 26, versículo 13, ele vai narrando a sua experiência de conversão, o próprio Paulo falando, e ele diz: olha, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. A luz que ele diz ver era mais forte do que a luz do sol. Que horas? Ao meio-dia. Você conhece o sol do meio-dia? E Paulo narrando diz: a luz que apareceu para mim era mais forte que a luz do sol do meio-dia. Porque ele estava se deparando, não é com alguém que é a luz, mas com alguém que é o Pai das luzes. O que eu quero dizer, queridos, é que um dia Deus deixou de ser conceito, de ser uma força para Saulo. Um dia Deus deixou de ser abstrato e passou a ser pessoal. Deus passou a ter personalidade, a ser alguém que Paulo conseguia identificar quem era. Você entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque conversão, queridos, exige a realidade de um Deus pessoal. Quando alguém se converte, Deus não é uma luz, Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa, Deus tem um nome, Deus tem significado, Deus tem existência na minha vida. Segundo conceito sobre a conversão, é que a conversão, queridos, exige a necessidade de ser perdoado. E o próprio Paulo, lá em Atos capítulo 22, versículo de 14 a 16, então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua verdade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Percebeu a última expressão desses versículos? Invoque o nome de Deus para que você seja lavado dos seus pecados. Quando eu me converto, Deus não se torna apenas pessoal. Eu enxergo que eu preciso ser perdoado. Eu reconheço que eu não estou à altura. Eu reconheço que eu sou devedor. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu faço parte de uma geração que um dia se rebelou e eu preciso de perdão. E só Jesus pode me perdoar. Só o sangue de Jesus pode me libertar. Então a característica da conversão, além de entender que um Deus é pessoal, é entender que eu preciso de perdão. Você precisa de perdão na sua vida? Deus passa a ser pessoal e eu entendo que eu necessito de perdão. E só o sangue de Jesus é capaz de me libertar. É só invocando o nome de Deus que nós podemos ter perdão dos nossos pecados. Ah, irmãos, a conversão também tem um terceiro estágio, porque ela também exige separação. Então perguntei, vai dizendo Paulo: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, a conversão faz uma separação clara, e o texto nos mostra, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Separação. Quando eu me converto,
Deus se torna pessoal. Quando eu me converto, eu olho para mim e vejo, eu sou pecador, eu necessito do perdão, e eu clamo, eu invoco o nome dele, o sangue de Jesus Cristo na cruz me perdoa. Mas também, quando há conversão, há separação. Eu saio do reino das trevas e venho para o reino da luz. Eu saio do poder de Satanás e venho para o poder de Deus. A conversão, queridos, exige de nós uma devoção exclusiva a Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa sobre isso. Qualquer pessoa que tem Jesus e mais alguém como seu Deus, ainda não se converteu. Se você tem Jesus e mais alguém como seu Deus, você ainda não se converteu. Conversão exige separação, devoção exclusiva a Jesus. Quarto lugar, queridos, dessas marcas da conversão, é que a conversão exige transformação. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quando o Senhor aparece a Ananias e fala para que ele pudesse ir lá onde estava Saulo, impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver, o que Ananias diz? Eu sei muito bem quem é esse homem, tu também sabes. Nós ouvimos falar muitas coisas a seu respeito, e abre um parênteses aqui, irmãos, coisas ruins, coisas horríveis, maldade. Saulo era alguém que respirava ódio. Mas quando alguém se converte, não é só separação, é transformação. Porque se deixa as coisas ruins e você deixa de ouvir as coisas ruins a respeito da pessoa e passa a ouvir coisas boas, a maldade fica de lado, porque ela recebe o Espírito Santo. Paulo tem seu nome mudado, querido, de Saulo para Paulo. Ele muda de lado, ele muda de causa, ele muda as prioridades. Paulo tornou-se um dos mais influentes apóstolos de Jesus. Paulo viajou incansavelmente para levar a mensagem de Jesus aos povos. Queridos, Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele aceitou o sofrimento sem perder o brilho e o amor por Jesus, porque houve transformação na sua vida. Aquele que se converte a Cristo precisa demonstrar, desenvolver e viver uma vida de transformação. E ele vai dizendo em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Saulo se transformou nesse homem, porque ele foi alcançado pela graça de Deus, e ele experimentou transformação na sua vida. Caminhando para o final da nossa palavra, a experiência de Paulo, meus queridos irmãos, leva o título da nossa mensagem, ela é Arquétipo da Graça. Deixa eu definir isso para você. A palavra arquétipo, irmãos, é uma palavra que nós usamos para se referir a um modelo, que se utiliza como exemplo. Algo que serve para se obter uma repetição de uma mesma experiência durante várias gerações. Digo que Paulo e a experiência dele é arquétipo da graça, porque ele é exemplo da graça de Deus manifesta. E a experiência dele é arquétipo, porque o mesmo Deus é capaz de fazer o mesmo em mim e em você. As experiências dele podem se repetir, de gerações em gerações. Podem se repetir, não, deixa eu me corrigir, se repetem de geração em geração. Há muitos anos e há vários momentos, tantos Saulos se convertem e viram Paulo. É interessante demais pensar isso, irmãos, porque o Evangelho na minha e na sua vida também é arquétipo. Porque a sua experiência também pode ser repetida na vida do outro. Aquilo que Deus faz na sua vida pode servir de modelo para a nova geração. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
A experiência de Saulo se repete. Muda-se a pessoa, mas o Deus é o mesmo. A graça é a mesma. E de gerações em gerações, a gente vê Saulos se transformando em Paulos. Por que eu estou dizendo isso? Você pode completar aí. Porque se Deus se manifestou a Paulo, Ele também tem se manifestado a nós. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Queridos, ele falou com Paulo e ele também fala comigo e com você. Ele se manifestou a Paulo, ele também se manifesta a nós. Para um pouco aqui para pensar, porque essas experiências com Deus são pessoais demais. Queridos, Deus talvez esteja falando com você. Talvez essa semana seja uma semana onde Deus falou muito com você. Talvez essa semana sua seja a semana onde você está fazendo o caminho para Damasco e Deus está falando com você. Ele está se manifestando a você. A luz dele está se revelando a você. E pode acontecer de você chegar aqui nessa noite, isso aqui ser apenas mais uma confirmação de que Deus está se manifestando a você. Isso não ficou restrito a Paulo, Ele também faz com você, Ele também faz comigo. A luz dele aparece para nós, Ele se revela a nós. Queridos, o que Deus tem falado com você? Abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem falado com você. Não feche o seu coração. Não seja um coração endurecido, como nós pregamos há poucos domingos e colocamos o coração ali naquela cruz. Não endureça o seu coração, que os teus corações estejam sensíveis, que os seus ouvidos estejam abertos. Ouça a voz de Deus. Deus decidiu usar alguém improvável para uma grande obra. Por que é arquétipo? Porque eu estou usando a expressão arquétipo. Porque Ele deseja usar a mim e você, que somos improváveis, também para grandes obras. Mas o Senhor disse a Ananias, quando Ananias recusou-se a ir à casa de Saulo, a casa onde estava Saulo, Deus disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Deus é o Deus dos improváveis, aleluia! Ele é o meu Deus, porque eu não sou diferente de Saulo e não sou diferente de você, e eu também era improvável para pessoas, mas a graça desse Deus me alcançou. Deus é Deus de improváveis. E Ele usa improváveis para grande obra. Ele também pode usar você, como eu tenho certeza que Ele quer usar você. Ele quer usar a todos nós para grandes obras, assim como Ele usou esse homem. O Evangelho ganha sua fundamentação e se espalha tendo Paulo como instrumento. Só que Deus deseja usar eu e você como instrumentos para grandes e maravilhosas obras. Paulo foi instrumento, você também pode ser. Eu também posso ser. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós seremos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. De Saulo para Paulo. De alguém que perseguia, para pensar. De alguém que perseguia e matava cristãos, para um dos homens mais geniais da história da humanidade.
alguém debaixo do poder e da graça de Deus. Queridos, Deus deseja a todo momento cruzar o caminho de Saulos. Talvez você pense, mas Deus apareceu de forma extraordinária, plena para ele. Pois é, mas ele deixou passar muitas oportunidades antes. Vou te dar um grande exemplo de que Paulo deixou passar, quando Estevão foi apedrejado. E ele viu alguém com o rosto em paz, enquanto morria, pregando o evangelho. Talvez esse sermão pregado por Estevão enquanto morria, foi a primeira semente, ou mais algumas das sementes colocadas no coração de Saulo. Mas nem assim ele amoleceu o seu coração, ele continuou com o coração duro. Queridos, Paulo presenciou e matou muitos cristãos, viu cristãos morrer à sua frente, e nem assim o seu coração amoleceu, porque um dia ele esteve com o coração endurecido às tentativas de Deus em se encontrar com ele. Mas um dia foi diferente, um dia a luz brilhou, um dia ele viu o que ninguém via, porque isso é experiência de fé, é quando você vê o que ninguém vê. E o texto diz muito isso. Os companheiros de Paulo olhavam e não entendiam nada, porque viam Paulo conversando, parecia que ele estava conversando sozinho. A fé, ela desenvolve na sua vida quando você começa a ver aquilo que ninguém está vendo. Você não precisa que as pessoas enxerguem, basta que você enxergue. E um dia, queridos, como eu já disse, Deus ganhou nome na vida de Paulo, Deus se tornou pessoa na vida de Paulo, a vida dele teve sentido, a vida dele ganhou propósito. E Deus deseja fazer o mesmo, inclusive essa noite. Deus deseja fazer o mesmo, talvez já tenha feito essa semana na sua vida, e você só precisa confirmar e fazer tal como Paulo, deixar tudo, ao ponto de dizer: aquilo que eu considerava como lucro, eu passei a considerar como perda por amor ao Evangelho. Porque não existe nada maior, nada mais extraordinário e nada mais transformador do que a graça de Deus derramada na nossa vida. Você que já é um crente, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. E eu quero falar com você que respondeu tantas coisas para si mesmo quando eu perguntei quem é você. Quando eu te perguntei no início dessa mensagem quem é você, você respondeu tantas coisas. E talvez no fundo possa ter pensado: ainda bem que isso que eu estou respondendo, ninguém pode ter acesso. Isso é verdade. Ninguém que está aqui pode ter acesso. Mas tem alguém que não precisa de acesso, porque ele já tem todo acesso. Esse alguém é Jesus. Aquilo que você responde para si, Ele conhece bem. Ele conhece bem.
Se você chega aqui, olha para a tua história e encontra culpas na sua história, Ele conhece. Se você encontra atitude no qual você se arrepende, Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe tudo ao seu respeito, Ele é a luz que brilha para você. Ele é a luz e é a voz que nessa noite, ao invés de Saulo, Saulo, Ele pronuncia seu nome. E Ele te pergunta o que te aflige, o que te culpa. E Ele também diz para você: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus te convida a aliviar as suas bagagens diante dEle. E mais do que isso, eu quero ir além. Jesus deseja usar você, improvável, para coisas grandiosas que você nem imagina, porque Ele deseja repetir a história de Saulo na sua vida. Eu não vou me demorar, mas eu quero nessa noite, entendendo que Deus me deu uma palavra de graça, uma palavra evangelística, uma palavra que talvez seja uma palavra para alcançar você, porque Deus deseja alcançar você. Eu quero te convidar nesse momento a tomar alguns compromissos diante de Deus, e eu vou começar a fazer alguns convites aqui. E eu quero começar com um convite do aceitar a salvação. A luz está brilhando para você, a luz te chama. A luz quer tirar as escamas dos seus olhos, quer fazer com que os seus olhos sejam abertos para uma visão de fé, para uma visão espiritual. A luz quer fazer com que você enxergue aquilo que hoje você não vê. Jesus Cristo aparece no seu caminho e te convida, e você sabe que essa não é a primeira vez, porque talvez você tenha andado por aí com o coração endurecido, mas hoje é o dia de deixar o seu coração sensível para aceitar o convite de Jesus Cristo. Jesus Cristo te convida, Ele quer te dar salvação. Você que deseja aceitar esse convite, entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta sua mão. Levanta sua mão, Deus abençoe. Deus quer te convidar à salvação. Se você quer entregar sua vida para Cristo, levanta sua mão onde você estiver. Só faça um sinal: eu quero entregar a minha vida para Cristo. Essa luz brilha na minha vida hoje. Deus, a partir de hoje, deixa de ser uma luz, um conceito, uma ideia. Deus, a partir de hoje, tem nome na minha vida, e esse nome é Jesus. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, levante sua mão. Se tem mais alguém, as pessoas que eu já sinalizei, Deus abençoe. Se tiver mais alguém, levanta sua mão. Eu quero continuar o meu convite. Talvez um dia você se deparou com essa luz, mas você se perdeu naquilo que eu falei aqui sobre as características da conversão. Você começou a buscar outros deuses, colocar outros deuses no lugar de Jesus. Você começou a se desviar e se afastar. E hoje você está longe da luz, mas o Senhor deseja trazer você para perto. Você que um dia já se deparou com essa palavra, com esse evangelho, já tomou uma decisão, mas hoje vive distante, deseja se reconciliar. Se tem alguém aqui que deseja tomar essa atitude, levanta sua mão também onde você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta sua mão onde você estiver. Eu quero me reencontrar com a luz.
Eu quero a luz de Jesus na minha vida. Meu terceiro convite é para você que talvez esteja frequentando esta igreja ou uma outra, seja um amigo do Evangelho, alguém que já tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus, mas você quer ir além, você quer ir às águas do batismo, você quer ser um membro de uma igreja, você quer demonstrar de forma pública a sua fé, ainda que você já tenha levantado a sua mão nos 2 primeiros convites que eu fiz. Se você também quer confirmar o seu pedido de batismo como membro dessa igreja, levanta a sua mão, que eu também, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos para vir aqui à frente. Eu quero pedir você que é um líder de um pequeno grupo, acompanhe uma dessas pessoas. Todos vocês que levantaram as mãos, vem aqui à frente, por gentileza. Vocês que levantaram as mãos, irmão Carlos, traz a pessoa que está do seu lado, que ela também se pronunciou. Pode vir aqui à frente, você. Alguma jovem, por gentileza, para ficar com essa pessoa aqui.